Esse é o ano da coragem do nosso movimento de igrejas. Por isso o título da aula, o ano da coragem. Sabe, eu lembro de uma situação de coragem. Lembro de ter aberto os meus olhos numa manhã, ter saído da cama e sentido o chão com os meus pés, caminhado do segundo andar da casa dos meus avós. Lembro de ter descido para encontrar os meus pais num dia qualquer das minhas férias. Mas eu lembro também de nesse dia olhar pela fresta da porta que era vazada, ter visto homens de preto, fardados, e no ombro deles uma caveira. E para quem já foi ao Rio de Janeiro, conhece muito bem, já ouviu falar a respeito do BOP. BOP significa Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia do Rio de Janeiro. E esse dia foi um dia que me marcou muito, porque o símbolo da Polícia do Rio de Janeiro, especial, é uma caveira atravessada por uma faca. E foi muito maluco isso, porque eu lembro de ter, nas mesmas férias, voltando de um período de brincadeiras no centro do Rio de Janeiro. Os meus avós moram numa periferia. Lembro de chegar no ninho dos meus avós, num carro pequenininho. E lembro do mesmo batalhão de policiais cercando toda a região. Eu lembro do policial com uma arma muito grande, pedindo para que todas as pessoas do carro descessem, esclarecessem o que iam fazer. Sabe? Eu lembro desse mesmo dia de que os policiais invadiram a favela e eles dominaram parte da região que era dominada pelos traficantes. A questão sobre o BOP em si é um pouco polêmica, não é? Talvez alguns de vocês tenham opiniões controversas se o que eles fazem é bom ou ruim. Essa não é a questão. Amém. Mas a questão é que os homens que trabalham com essa profissão, com certeza são homens corajosos. Com certeza essas pessoas têm muita coragem de fazer o que eles fazem. Sabe? Eles realizam... Eu procurei um pouco sobre o processo de ingresso deles. Para entrar no BOP, eles precisam ser parte da polícia militar por pelo menos 2 anos já. E eles passam por um treinamento que envolve longas horas de tiro, longas horas de caminhada, longas horas de passar por vários obstáculos. Eles passam por muito sofrimento. Ao mesmo tempo, eles têm uma alimentação rigorosamente ruim. Sabe? A história conta que, não só o filme conta, mas a história conta. Talvez vocês já assistiram o filme, não é? Mas a história conta que a alimentação deles, literalmente, é na panela, com as mãos, extremamente rápido. Para poder colocar neles a pressão de realmente querer entrar nesse batalhão. Nesse momento também, durante esse período de treinamento, eles não podem dormir por muito tempo. E eles não têm muito aconchego. Então eles passam frio, passam momentos de solidão. Eles não têm nenhum contato com a família durante os 6 meses do processo de entrada. E depois, quando eles entram, apesar de somente 20% deles se formarem e entrarem no batalhão, ainda começa a parte pior. Eles têm um efetivo de somente 400 soldados no Rio de Janeiro, o que significa muito pouco com relação ao todo da polícia militar. E eles têm uma equipe extremamente pequena. Além disso, eles fazem invasões quase que rotineiras nas favelas do Rio de Janeiro, que, se você sabe, são bem equipadas pelos traficantes, então bem protegidas. Eles têm pouco investimento em proteção, treinamento e estrutura. E atenção, que talvez seja uma das piores coisas para as pessoas que trabalham lá, atenção com a sociedade, não é? Cada uma das pessoas tem uma posição controversa quanto ao que eles fazem. Será que eles são os mocinhos ou será que eles são os vilões? Com certeza, diante de situações tão adversas, eles precisam ter coragem para enfrentar o dia a dia na profissão deles. Mas aqui fica a pergunta, então por que eles se submetem a tal situação? Por que eles se submetem a viver? Não é que eles são parte da polícia militar, naturalmente eles pedem para entrar nesse curso, nesse local, e eles treinam passando por muito sofrimento para entrar num lugar onde eles não vão ter nada de bom. Qual é o motivo? Para quê?
Essa pergunta é muito importante e a gente consegue responder ela, inclusive, nas Escrituras, porque tem uma situação muito parecida. Abra comigo lá em Atos capítulo 4. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Atos capítulo 4. O contexto é simples. A igreja do primeiro século, há pouco tempo implantada, se esforçava por crescer e por avançar ao redor do mundo conhecido. E o que a gente vê no capítulo 4 são dois dos discípulos mais amados de Jesus que estão tentando fazer o mesmo, avançar o reino de Deus naquele lugar. O versículo 1, a Bíblia diz: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então imagina isso. Você está fazendo basicamente o que você acredita que é verdade, o que você acabou de aprender que é necessário ser feito, proclamar o nome de Jesus, ensinar todas as pessoas a viverem como discípulos. E pessoas que pertenciam ao antigo regime religioso da época, ao judaísmo, várias seitas e líderes religiosos, chegam até eles e prendem eles. Talvez aqui eles já tenham se sentido um pouco intimidados, não é? Sim. Mas vamos ver o que acontece a partir do versículo 4. A Bíblia diz: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, e João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Uau! Depois de prender eles, o que a Bíblia diz que acontece é que eles não estão satisfeitos, eles querem fazer um interrogatório, intimidar ainda mais Pedro e João. E eles perguntam: ok, depois de tirar eles da prisão, ok, com que autoridade você acha que pode fazer uma coisa como essa? Curar alguém no nosso templo? Curar alguém no nosso templo? Quem é você? Em nome de quem você está fazendo isso? E nesse momento talvez você possa pensar, não é? Nossa, Pedro e João deviam ter caído fora dele, deviam ter esperado um outro momento, um momento melhor para espalhar o evangelho em outro lugar, ou para falar a verdade para outras pessoas. Mas a Bíblia diz que é o contrário disso. Pedro ficou cheio do Espírito Santo e disse para eles que inclusive eles que estavam ditando aonde eles deviam ou não pregar Jesus, inclusive eles tinham matado a Jesus. Com certeza a atitude dele foi uma atitude corajosa. Tanto é que as pessoas conseguem perceber na coragem dele o motivo do que ele estava fazendo. Versículo 13 diz: vendo a coragem de Pedro e João e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Uau. O que a Bíblia diz é que coragem é um dos frutos de conhecer a Jesus. Sim. Sabe, mas a pergunta continua. Esses homens, eles tinham uma situação muito drástica e difícil. Pensa, eles eram pouquíssimos em número. Se você olhar para Atos 2, depois das pequenas centenas que tinham sido convertidos no início do ministério de Jesus, 3.000 foram convertidos, e aqui em Atos 4, 5.000, mas isso ainda não era nada, perto de toda a sociedade conhecida na época. Eles eram pequeniníssimos, um grupo muito pequeno. Além disso, os dois, Pedro e João, não tinham nenhuma experiência do antigo movimento que eles estavam, do judaísmo, sobre liderar. Eles não tinham nenhuma experiência com isso. Eles foram
ensinados de forma interessante a nunca revidar. Eles não eram militantes. Se batessem neles, eles não estavam dispostos a bater de volta. Eles estavam simplesmente dispostos a ensinar. E eles estavam sofrendo a oposição de não qualquer pessoa, mas dos líderes religiosos da instituição mais poderosa que tinha sido criada no mundo até aquela época. Então, por que eles estavam tão corajosos? Isso a gente aprende no versículo 8. A Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, Pedro começou a pregar a todas as pessoas. Essa é uma verdade espiritual muito importante. A coragem é fruto de um coração cheio do Espírito Santo. Amém. Mas um coração cheio do Espírito Santo é fruto da visão de milagres pessoalmente. Amém. Era por isso que a igreja tinha crescido tanto logo depois de Atos 2. Por quê? Porque o maior milagre já visto tinha acontecido. Imagina fogo sobre a cabeça de todas as pessoas na sala. Imagina a terra tremendo. Imagina 3.000 sendo batizados em um único momento. Sim. Uau! Uau. Com certeza isso era poderoso. Sim. Com certeza isso era um milagre. Sim. Com certeza, dessa maneira, eles poderiam dar todo o coração. Nessa manhã, eu tenho 2 pontos para que nós possamos aprender a como ter um ano de coragem em Amém. 2019. Meu primeiro ponto: não tenha nada a perder. Não tenha nada a perder. Abram comigo em Mateus capítulo 4. Vamos lá, Luiz. Ensina. Mateus capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz algo interessante. Mamão. Pega. Vamos, Luiz. O contexto: Jesus proclamando o início do seu ministério. E literalmente o início, porque aqui o que a Bíblia mostra é basicamente os primeiros discípulos sendo chamados. Versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o seu barco, o seguiram. Essa escritura é de especial interesse para nós, porque, na verdade, se a gente compara Atos 4 com Mateus 4, a gente entende o chamado dos 2 homens que tinham tanta coragem naquela ocasião. Sim. Aqui, Jesus vê pela beirada do mar da Galileia homens que tinham a profissão deles, a vidinha deles, tudo tranquilo, funcionando bem. E naquele momento ele encontra 2 especiais homens, primeiro e depois outros 2 homens. E o primeiro deles é Simão, chamado Pedro, que depois se tornaria o mesmo Pedro, lá de Atos 2 e de Atos 4, que estava proclamando a Jesus. Sim. E o interessante é que Jesus chama ele e pede para que ele siga ele, e ele tornaria ele um pescador de homens. E o que a Bíblia diz no versículo 20 é que no mesmo instante eles deixaram as redes e seguiram ele. Qual o impacto disso? Esses homens, Pedro, a priori, perdeu tudo o que tinha para ficar somente com Jesus. Se você olha no versículo 21, quem ele encontra é o próprio João, que estaria em Atos 4 igualmente. E ele fala a mesma coisa: siga-me e eu vou fazer de você um pescador de homens. Que a Bíblia diz que imediatamente, de forma tão radical quanto, ele deixa seu pai e o barco, tudo o que tinha, para poder seguir a Jesus. Sabe, eu consigo entender completamente o porquê Pedro e João tinham tanta coragem naquela situação. Por que eles foram quem eles foram? Porque Pedro e João, a partir desse momento, não tinham mais nada a perder. Porque tudo o que eles tinham, eles já tinham deixado para trás. Sabe, quero que você imagine uma situação hipotética. Como você vê o som um pouco, né? Vamos lá, Luiz. Mas amém. Estou suando o Espírito de Deus, amém? Amém. Espero que
seja isso. Imagina que você não tem mais família. É hipotético. Imagina que você não tem trabalho. Imagina que você não tem casa. Imagina que nesse momento, literalmente, tudo que você pode fazer é pegar a sua Bíblia, aprender o que Jesus te chamou a fazer e viver essa mensagem. Será que ainda se torna tão difícil em alguns momentos renunciar às coisas, se a gente literalmente não tivesse nada? Imagina, só Deus, literalmente, só Ele, só simplesmente seguir e confiar nele. Era isso que esses homens tinham feito. Sabe, eu tenho uma convicção: o Evangelho não precisa de pessoas que querem ganhar coisas. O Evangelho precisa de pessoas que estão dispostas a perder todas elas. Uau. Eu lembro muito de um irmão muito especial para mim. O nome dele é Eric. Vocês lembram muito bem dele, não é? Eric Salles. Há pouco tempo ele fazia parte da região sul. E eu lembro de uma situação muito engraçada, de certa maneira. Aconteceu na República dos Irmãos, que fica lá perto do campus universitário da USP. De quando o Eric estava sozinho, só com algum outro irmão. E o Eric é conhecido por ser corajoso, não é? Ele é um irmão interessante nessa área. E ele estava ensinando para um dos irmãos qual um dos métodos dele para se tornar tão corajoso. Então ele parou junto com um outro irmão do lado da piscina da rap. Ele falou: ok, agora eu vou fazer você ficar corajoso. O segredo para ficar corajoso é você acreditar que você é um leão. Então agora eu vou falar algumas palavras para você, eu quero que você repita comigo. Você é um leão. E o irmão repetiu: você é um leão. Tá bom, agora eu quero que você repita comigo: eu sou um leão. Eu sou um leão. Agora ruge. Oh! Repete de novo: eu sou um leão. Eu sou um leão. Repete de novo: eu sou um leão. Uau. E ele era tão leão que a polícia acabou indo na nossa casa. Estão corajosos aqui, né? Eles enfrentaram de forma corajosa e educada a polícia, amém? Amém. Mas o Eric é um bom exemplo, não por conta dessa situação. Amém. Porque o Eric é um homem que confia em Deus. Amém. Se você... Eu posso falar disso, porque eu já falei disso com o Eric algumas vezes. O Eric é um homem que não tem nada, fisicamente falando. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada. Ele não tem nada, ele é um homem sem nada. Mas ele é um homem que tem a Deus. Amém. E Deus usou tanto o Eric, Deus protegeu e cuidou tanto dele, que permitiu que ele arranjasse um trabalho, que ele pudesse juntar dinheiro e ter um dos maiores sonhos da vida dele cumpridos. Ele juntou dinheiro durante um ano inteiro. E ele fez uma viagem, um mochilão, por quase toda a América do Sul inteira. E ele se embarcou na igreja do Chile. E hoje, ele é como um missionário na igreja do Chile, amém? Amém. Então, não é inspirador ver na vida do Eric o que a coragem pode produzir? Sim, uau. Olha isso. Como eu falei, ele pode dizer para vocês sobre isso. Ele não tem nada. Mas mesmo sem nada, tendo coragem com Deus, ele conseguiu fazer a viagem dos sonhos dele. Sim. Por quê? Porque não se trata sobre o que você tem, se trata sobre o que você sabe que Deus pode fazer. Amém. Sabe, se você quer ter um 2019 realmente especial e diferente com Deus, é tempo de não perder tudo literalmente, mas é tempo de ter esse coração. Um coração de entender que todas as coisas, elas não fazem mais parte do nosso bagageiro quando nós temos a Jesus na nossa frente. É tempo para focar somente em Jesus. Amém. Sabe, se você está visitando a gente, eu quero chamar você a estudar a Bíblia, a sentar com a pessoa que te convidou e estudar as Escrituras, porque essa é a única maneira de entender como não ter nada a perder. Amém? Amém. Nosso segundo ponto: seja o seu próprio milagre. Muito bom, Luiz. Seja o seu próprio milagre. Lucas capítulo 3, abram comigo. Luiz. Luiz. Muito bom, Luiz. Boa noite. Lucas 3, versículo 17. Ensina, Luiz. Versículo 7. Lucas 3, 7. A Bíblia diz: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima?
Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, qual é o contexto da Escritura? O que está acontecendo? O Evangelho de Lucas, ao contrário do de Mateus, prolonga um pouco mais a descrição de João Batista pregando o reino de Deus antes de Jesus começar. E aqui, basicamente o que ele está fazendo é explicando como antes de Jesus chegar, as pessoas poderiam ser salvas. E ele prega a respeito de um batismo de arrependimento. E obviamente, com muitos milagres acontecendo, com muitas pessoas se convertendo, mais e mais pessoas vinham até ele. Mas o fato interessante é que, apesar do coração de João ser de querer salvar as pessoas, ele impunha grandes desafios para elas. Elas chegavam até ele prontas para se batizar. Era tudo que ele mais queria, batizar o maior número possível. Mas, apesar disso, as pessoas chegavam para ele e ele dizia: ok, você quer ser batizado, faz a coisa mais difícil da sua vida. A coisa mais difícil. Tanto é que no versículo 11 em diante, nós vamos ler, ele pede coisas extremamente difíceis. A Bíblia diz no versículo 11: João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Você pode pensar, são coisas simples de se arrepender. Não exatamente para um publicano. A coisa mais normal para um publicano fazer, um cobrador de impostos, era não cobrar simplesmente os impostos que ele tinha que cobrar. Era cobrar algo a mais para ele também. Para os soldados, ele só pedia: não extorca ninguém. Não era tão simples assim. A coisa que ele mais estava acostumado não era somente a proteger a população, mas extorquir a população. E ele dá fortes desafios. Sabe, ele pede coisas impossíveis para as pessoas de certa maneira. E se você pensar no seu passado, foi assim com você também, não é? Lembra de quando você estava estudando a Bíblia? As pessoas que estavam estudando a Bíblia com você provavelmente te pediram a coisa mais difícil, não a coisa mais fácil. É verdade que, espiritualmente falando, todos os pecados são iguais, mas alguns pecados são mais difíceis de você se arrepender. E são esses pecados nos quais as pessoas que estudaram e estão estudando a Bíblia com você estão focando a atenção, para poder chamar você a se arrepender. Por quê? Porque o arrependimento da coisa mais difícil, o arrependimento do impossível, é o milagre que você tem que fazer para poder se tornar um discípulo. Amém. Lucas 11, versículo 29. Não. Vamos lá, Luiz. Lucas 11, versículo 29. Não. A Bíblia diz: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Uau! Jesus fala uma verdade que a gente já sabe. O nosso coração é incrédulo, naturalmente incrédulo. O ser humano tem pouca fé. E ele diz: vocês pedem um milagre, vocês pedem um sinal, mas eu não vou dar para vocês. E aqui que a gente precisa entender que se nosso coração precisa de milagres, Deus não nos vai dar os milagres. Nós precisamos aprender a ser o nosso próprio milagre. Amém. Sabe, é por isso que Deus te deu um desafio tão grande de se arrepender, de mudar. Por quê? Porque era algo que estava sob o seu controle e aparentemente era muito difícil, mas era a única coisa possível que você venceria e te daria fé para viver uma vida fiel com Deus. Sabe, você acredita que seria possível viver como um discípulo se não tivesse se arrependido desse pecado, desse problema, dessa grande questão que você se arrependeu no momento do seu batismo? Eu tenho um irmão muito inspirador nessa área, alguém que se tornou seu próprio milagre. E esse irmão é o nosso querido Danilinho, agora é o Danilão, amém? Amém. O Danilo é incrível.
coração dele, é incrível quem ele é. Por quê? Porque ele é um sonhador com Deus. De forma parecida com o Eric, ele tem sonhado com Deus com grandes coisas. Eu lembro sobre 3 orações impossíveis que o Danilinho contou para mim. Lembro sobre ele ter orado para poder liderar um bate-papo. Eu lembro sobre ele ter orado para poder ter um trabalho que lhe permitisse ter tempo e recurso monetário para contribuir com o reino. E eu lembro dele ter pedido, ter orado e ter batalhado por ser um missionário. Uau. No final do ano passado, antes do ano acabar, Danilinho recebeu a proposta, a notícia, o grande presente de Deus, de poder ir e ajudar e plantar a igreja em Lima, Peru, amém? Amém. Então, olhem que animador, olhem que especial o coração do Danilinho, porque sendo um homem de coragem, aprendendo a se tornar o próprio milagre, Deus permitiu que ele alcançasse o sonho dele. Amém. Sabe, coragem é uma resolução interna para seguir em frente apesar dos obstáculos. Covardia é uma rendição submissa às circunstâncias. Coragem produz criatividade. Covardia reprime medo e é controlado por ele. Covardia faz a pergunta: será que isso é seguro? Conveniência faz a pergunta: será que isso é prudente? Mas a consciência de um verdadeiro discípulo faz a pergunta: isso é certo? Então, chega uma hora em que nós precisamos tomar uma posição que não é segura, não é prudente, não é popular, mas que com certeza é a certa. Sim. Eu gosto muito de um poema. Ele fala sobre a nossa vida. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: ela esquenta, ela esfria, aperta e daí afrouxa. Sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Sim. Irmãos, essa é a verdade da vida. A vida requer da gente coragem. A vida requer da gente olhar para frente com ânimo, olhar para o futuro com uma perspectiva boa. Sabe, eu me lembro de Aquiles, um dos deuses da mitologia grega, chegando em Troia para poder começar uma guerra e na cabeça dele deixar o nome dele marcado na história. E ele disse: irmãos, nada que eu espero de vocês é mais que coragem. O que espera vocês nessa terra em que estamos chegando é a imortalidade. Eu acredito que algo parecido acontece com nós hoje em dia. Sim. Irmãos, nada que eu espero de vocês é mais que coragem. Amém. O que espera vocês no céu em que nós chegaremos é a imortalidade em Deus, e para Ele seja toda a glória. Amém. Amém.